Olá! Se você está afim de melhorar a silhueta e mudar a postura, vem com a gente! Hoje, no programa Com Elas, nós vamos falar sobre Pilates. É uma atividade física para quem busca tonificar os músculos, aumentar a flexibilidade e corrigir o alinhamento corporal. E para saber mais sobre Pilates, nós vamos conversar com os fisioterapeutas Bruno Vilaça e Carlos Ernesto. Oi, Bruno, bem-vindo. O Pilates seria a melhor opção para quem quer começar uma atividade física de mamando a caducando? Seria uma das opções que nós temos hoje como atividade física, seria uma ótima modalidade para começo de atividade física. E existem várias variações de Pilates. Hoje eu vi que está tudo muito moderno, estão dando vários nomes, sendo sempre um atrativo. Para quem quer começar e para a terceira idade, o que você sugere em termos dessas variações? Dentro do próprio método Pilates houve uma evolução muito grande nos últimos anos. Então surgiu algumas outras modalidades oriundas do próprio método que servem para determinadas idades, para determinado tipo de cliente, de paciente ou até de atletas que procuram a gente para melhorar mesmo o desempenho. Nas AVDs e até mesmo no... O que é uma AVD? AVD é um termo técnico que nós usamos na fisioterapia que chama atividade de vida diária. Então hoje nós prezamos muito a funcionalidade do nosso cliente, desde você trabalho em casa ou até mesmo... O dia a dia, de verdade. Dia a dia, eu trouxe a minha mãe para fazer Pilates por causa disso, porque está começando a ficar tudo mais difícil. E eu acho que tem recurso. Então, eu sou uma pilateira, amo fazer Pilates, faço há muitos anos. Quando paro contrariada, volto assim que eu posso, adoro. Mas forcei a barra para minha mãe vir por causa disso, porque eu acho que para a terceira idade é muito importante. Você tem mais equilíbrio, você tem mais elasticidade e a vida começa a funcionar de uma maneira muito mais fácil. Com certeza, com certeza. Diante disso, é por isso que nós treinamos o aluno não só para uma determinada prática esportiva, mas sim também para aquelas atividades que nós temos no dia a dia. Por exemplo, subir escada, descer degrau, subir degrau, sentar, deitar, se posicionar de lado, agachamento. Então isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Com o passar dos anos, se nós não mantemos isso funcionando bem, a gente pode chegar em uma determinada época de nossa vida que isso vai se complicar. Então, uma das funções que nós temos realmente é preservar isso no nosso paciente. Maravilha. Agora, existe uma coisa que eu soube agora, que eu estou voltando para o Pilates, que é a parte do cardio Pilates. Isso me interessa muitíssimo, porque quem não quer perder peso, eu quero. E aí, isso eu não conhecia. Eu fiquei parada 1 ano e meio sem Pilates e isso ficou novo para mim. Achei fantástica a novidade. Vocês têm? Temos. O cardio Pilates ele é mais como se fosse um apelido, né, de um modo, um novo jeito de aplicar o Pilates nesse conceito de estúdio. Nós fomos desenvolvendo uma aula na intenção de aumentar a queima calórica do nosso aluno e preencher algumas lacunas nessa mesma aula. E eu vou só te cortando um pouquinho com um depoimento meu. Eu acho que o Pilates sempre foi a minha manutenção para a vida. E aí eu ia para outras atividades, caminhada, corrida, musculação, para fazer a queima calórica. Então quer dizer que agora eu consigo, de uma maneira mais eficiente, associar essas duas coisas no mesmo endereço. Isso, exatamente. O aluno tira, né, 1 hora do seu dia para treinar, às vezes não tem outro momento. Otimiza, né? O tempo é escasso. Então, eu vinha bolando já um modo de otimizar esse tempo que o aluno tem. Então, a gente ainda está desenvolvendo, mas eu já estou aplicando no Instituto o Cardio Pilates, né, que é mais um modo de chamar do que uma modalidade nova. Ele é oriundo do Pilates, né, mas que com essa evolução do próprio método a gente conseguiu criar uma aula
nesse sentido. Gente, enquanto a conversa segue, a gente vai fazer umas demonstrações de cardio pilates. E além de modelar o corpo, o Pilates também é um grande aliado nos tratamentos de saúde. E o Carlos vai contar um pouquinho pra gente como ele pode ser associado na recuperação de lesões. Isso mesmo, Mariana. O Pilates, assim, ele pode ser utilizado tanto para fitness, então quer dizer, uma pessoa que não tem nenhuma restrição, né, o Pilates vai conseguir atender aquela pessoa, mas também, assim, o método ele pode ser voltado para a questão da reabilitação. Né? Então a pessoa que tem alguma lesão ortopédica, seja na coluna, seja no ombro, no quadril, ou seja no quadril, desde que ela passe por uma boa avaliação física, o Pilates consegue atender bem essa pessoa, porque nas lesões ortopédicas o que a gente precisa na maioria das vezes é movimento, e Pilates nada mais é do que movimento. Ah, que legal! Então quer dizer que você teve uma lesão, não necessariamente você tem que ficar parado, sem fazer exercício algum. O que acontece, Marina? Se a gente tiver uma lesão muito aguda, né, realmente naqueles primeiros dias, o que se aconselha é às vezes a fisioterapia convencional, né, lógico, acompanhamento médico e tal. Mas saindo daquela fase aguda, a pessoa tem que movimentar, né, porque assim, um dos grandes sintomas das lesões ortopédicas é a dor, né? E quanto mais estudos são feitos com relação à dor, mais a gente sabe que quanto mais parado depois daquela fase aguda, pior é o prognóstico do caso. Então a pessoa tem que se movimentar. Essa questão assim de ficar parado, né, com relação à dor, até a dor melhorar, isso é um grande mito. A pessoa tem que se manter em movimento. E o Pilates nada mais é do que movimento. E movimento é vida. Mas aí esse profissional que voltado, né, do Pilates para reabilitação de lesões, ele tem que ter uma formação específica? Então, o Pilates hoje em dia, ele pode ser exercido, por exemplo, pelo educador físico, né? Só que desde que esse educador físico não use o Pilates para a questão da reabilitação. Ah, entendi. Então, assim, se tiver uma lesão, no caso, né, essa abordagem do profissional tem que ser feita pelo fisioterapeuta. Ele que é o profissional, né, assim, capacitado em termos acadêmicos para estar atendendo esse paciente, esse cliente, esse aluno, entendeu? Aí assim, a formação ela vai variar muito, né? Tem vários cursos disponíveis hoje no mercado e tal, cursos de qualidade, inclusive a Fisioprime oferece esse tipo de curso. Então assim, o pré-requisito inicial é ser fisioterapeuta. Entendi. Vamos mostrar alguns tipos de exercícios específicos para lesões? Sim, vamos lá. O que você trabalha aqui? O Diego está aqui conosco, o Diego faz parte da nossa equipe, né, Diego? Olá. Né? Então, assim, uma das lesões mais comuns que nós temos, né, das áreas do corpo que mais se lesiona, é a região da coluna vertebral, né? E aí, desde que seja feita uma avaliação bem criteriosa para ver quais exercícios são os melhores, né, para aquele paciente, aí a gente vai ter assim, um caminho mais claro a ser seguido, né? Então, por exemplo, se o Diego tem uma dor na lombar, né, que é uma das regiões da coluna que mais são acometidas de dor, né? Então, assim, se ele tem essa dor na lombar e eu detectar na minha avaliação que os melhores movimentos para o Diego são movimentos, por exemplo, com quadril elevado, durante a abordagem do Diego eu vou fazer esses exercícios visando o quadril dele elevado. Por exemplo, ele vai deitar um exercício extremamente simples, com os pés ali. Ele vai segurar a barra, isso. Diego, agora que você trouxer a barra em direção ao quadril, você vai tentar elevar o quadril em direção à barra, tá? Esse exercício, por exemplo, Marina, é um exercício que além de fortalecer o braço, pode voltar, é um exercício onde ele vai estar fazendo a extensão da coluna, tá? E com a extensão da coluna, isso é bom para o disco intervertebral dele, que é uma região que pode ser fonte de dor. E além disso, ele vai estar fortalecendo toda a musculatura que está ali atrás na região da lombar. E durante o exercício é normal sentir dor? Então, a dor é sempre o termômetro do exercício, tá? Se for uma dor que está assim, se assemelhando com a dor que o Diego me procurou, seria a hora de mudar a conduta. Agora, se é uma dor muscular, ele está sentindo a dor do exercício físico, é sinal que eu tenho que seguir o exercício, é um sinal verde.
E quais são os outros? Tem mais? Então, Marina, assim, tudo parte então da questão da avaliação, né? Se eu detectar, por exemplo, que o Diego tem uma dor na lombar, né? E o movimento mais benéfico para ele seja o movimento de flexão para tentar alongar essa região mais posterior, né? Um bom exercício seria esse, onde ele segura a barra, né? A postura bem reta e nesse momento ele vai à frente soltando o ar. Isso tudo você vai ver na primeira avaliação que você tiver com a pessoa. Exatamente. Nessa avaliação, a pessoa senta, faz alguns movimentos para você detectar tudo isso que você está falando? Exatamente. Essa avaliação é um momento que a gente chama de momento investigativo, né? Em cima da lesão que ele está apresentando, da queixa que ele está apresentando, eu vou fazer toda uma avaliação músculo-esquelética, né? Uma avaliação assim, cinético-funcional para ver o que ele precisa realmente fazer durante a abordagem e em cima disso, né, a gente vai traçar quais são os exercícios que vai ser benéfico para o paciente. Igual eu estava comentando para você. É muito complexo. É bem complexo. Igual eu estava comentando, por isso tem que ser pelo fisioterapeuta. Entendi. Igual eu estava comentando com você, se ele tem uma dor na lombar, né, e por causa dessa dor na lombar, né, eu detecto que o melhor movimento para ele seja esse movimento de levar à frente, esse seria um bom movimento. Tá? Já se esse movimento causar dor no Diego, eu tenho que pensar em um outro movimento, em uma outra direção que seja melhor para ele durante a abordagem dele, durante a aula dele. Porque eu não posso, hora nenhuma, agudizar a dor do Diego, muito pelo contrário, ele tem que entrar com dor, de preferência até entrar sem dor e sair melhor ainda. O Carlos, então acho que passamos um pouquinho da ideia da importância da reabilitação, da importância de um profissional adequado para essa reabilitação. Agora a Raquelzinha vai chegar para dar dica para vocês de como combater a flacidez e tonificar os músculos. Fica aí. Agora nós vamos falar de um assunto crucial para nós mulheres, a flacidez. E o Bruno está aqui para nos explicar como o Pilates pode nos ajudar nessa luta eterna contra a flacidez. Uma pessoa que nunca fez exercício físico, ela precisa fortalecer primeiro, antes de fazer um exercício aeróbico? Na verdade, no Pilates nós não temos um protocolo fixo, engessado. Na verdade, nós avaliamos o aluno quando chega para nós e a partir dessa avaliação, com o questionário que nós aplicamos a ele, através do objetivo que ele quer, que ele pede a nós, nós montamos a aula em cima desse questionário. Uma pessoa como eu, nunca pratiquei, nunca fiz exercício físico nenhum. De repente começa a fazer exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Eu detesto musculação. Eu optei pelo Pilates, por fazer aqui. Eu fiz a opção correta? Sim, sim. Na verdade, a musculação, comparando a musculação com o Pilates, são duas modalidades diferentes. Uma não exclui a outra. Apesar de no Pilates nós trabalharmos o fortalecimento muscular, o alongamento, consciência corporal, várias características do corpo. E nós temos muitos alunos que realmente não optam pela musculação e chegam para a gente pedindo exatamente o fortalecimento muscular e que dá para a gente fazer um trabalho bom, consegue fortalecer o músculo, consegue dar um tônus pro aluno. Eu que o diga, porque eu saio daqui com, assim, exausta. Isso acontece sim. Nas primeiras aulas sempre fica aquela dor muscular do trabalho de fortalecimento. Isso é bom, isso é um feedback para o professor, se aplicou de modo correto ou se exagerou. Então, nós sempre temos essa resposta através desses sintomas que aparecem pós-aula. Muito bom. Uma pessoa que perdeu completamente o condicionamento físico, ela tem que voltar. Como você prepara o treino dessa pessoa? Através desse questionário que eu mencionei, nós vamos avaliá-lo através de alguns movimentos, alguns exercícios. Nas primeiras aulas, que são as aulas experimentais, nessas primeiras aulas, para ter a noção de como o aluno está na execução de certos exercícios básicos. Sempre quando montamos a aula, nós começamos sempre pelo mais básico e a partir dali nós vamos evoluindo, implementando a aula, aumentando o peso, aumentando a dificuldade do exercício e puxando ele para exercícios de natureza mais pesada, mais difícil. Entendi. Eu tô sentada nessa prancha. Para que serve essa prancha? Essa prancha serve para vários movimentos, vários. A gente consegue treinar o corpo todo em cima dela.
Ela tem 3 opções de treino. Tem essa prancha, tem um arreio, como se fosse um arreio de montaria mesmo, e um que simula um esqui. A principal característica desse aparelho é o desequilíbrio que ele causa. Todo exercício que a gente incluir algum artifício de desequilíbrio, o músculo ele tem que contrair, ele tem que ter uma adaptação neuromuscular, ele tem que contrair um pouco mais forte, tem que haver uma adaptação articular para você executar todo o movimento. Então, existem exercícios que a gente pode incluir, como esse, artifícios de desequilíbrio, ou exercícios mais fáceis que são feitos sem esses artifícios para complicar, vamos dizer assim, o exercício. Realmente, eu tô sentada porque ficar em pé e fazer uma entrevista é impossível, é humanamente impossível para mim ainda. Bruno, eu queria que você passasse pra gente uma sequência de exercícios pra gente tonificar perna, coxa e bumbum. E é claro, exercícios que deixem a barriga saradinha. Você consegue mostrar pra gente? Conseguimos passar sim. Vamos lá, gente. O programa está terminando, eu gostaria de agradecer ao Bruno e ao Carlos. Quando o assunto é boa forma, o papo rende. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um beijo e até a próxima!